Olá, estudante do 9º ano, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Suelen e estarei com você nessa caminhada. Vamos lá? Bom, na aula de hoje você vai utilizar os seus materiais de costume, então caderno, folha para anotação, caneta, lápis, borracha, uma régua, sempre bom ter no seu kit. E a professora não colocou ali na tela, mas se você tiver uma calculadora em mãos e quiser deixar ali do ladinho para conferir, também pode, sem problemas, tá? Bom, na última aula, então, a gente sistematizou algumas propriedades lá dos radicais. Então, é bastante informação, mas vocês vão ver que conforme a gente vai utilizando essas ferramentas, elas auxiliam lá a nossa vida quando a gente está fazendo alguns cálculos, algumas operações, e elas vão acabando se naturalizando no nosso trabalho. Então, algumas delas a gente utiliza mais, outras a gente não utiliza tanto. O importante aqui é que você compreenda e que você não fique assustado quando você estiver trabalhando com radicais, porque às vezes a gente olha a raiz, eu não sei fazer raiz quadrada. Calma! Existem algumas ferramentas que vão te auxiliar para você diminuir os números, para você operar eles com maior facilidade, tá? Para isso que servem as propriedades. Hoje a gente vai ver mais uma propriedade que ficou faltando a gente sistematizar. Então, nessa aula a gente vai então refletir, explorar e sistematizar propriedades e operações com radicais em problematizações. Então a gente vai ver mais uma propriedade e vamos trabalhar um pouquinho mais com essas que a gente já viu, certo? Então, vamos lá. Registre no seu caderno a data e as informações da aula de hoje. Então, aula 19, propriedades e operações com radicais, parte 2. Eu já volto. Agora que você já fez o registro, deixa o caderno ali do lado e acompanha aqui com a professora. Então, a gente tem duas situações. A gente tem lá uma raiz cúbica de uma raiz quadrada e nós temos uma raiz sexta do número 64. Calma, eu sei que você deve ter ficado apavorado quando você viu uma raiz dentro de outra raiz. Calma, calma, vamos por partes. Olha só, como que a gente pode resolver ali a primeira situação? Se a gente tem uma raiz dentro da outra raiz, essa raiz que tá aqui dentro, então sempre que a gente tiver essa situação, a gente vai de dentro para fora, tá? Então eu vou fazer primeiro a raiz quadrada de 64. Então repete lá o radical raiz cúbica e faz a raiz quadrada de 64, que é 8, porque 8 vezes 8 vai dar 64. Ainda bem que aqui deu 8, né? Porque o 8, a raiz cúbica de 8 é um cubo perfeito. Quanto que vai dar? Vai dar 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8, certo? Viu? Parecia tão difícil, mas no fim não era tão assustador assim. Olha o segundo, raiz sexta de 64. Como que a gente vai fazer? A gente precisa descobrir qual é o número que elevado à sexta vai dar 64. Existem várias técnicas, você pode ir por tentativa e erro, por exemplo. Você pode pegar lá o número 1 e fazer a sexta. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 e ver se vai dar 64. Ou você pode ir direto para a fatoração, que é o jeito mais rápido que a gente tem para fazer. Então, fatora lá o 64. Então, fez a fatoração, como é uma raiz sexta, a cada 6 números iguais, extrai um número da raiz. Então, a gente tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem 2 elevado à sexta, que a gente já poderia fazer a extração direto ou escrever do jeito que a prof vai fazer aqui, ó. Raiz sexta de 2 à sexta. Nós vimos algumas propriedades e uma delas nos diz que se o índice e o expoente são o mesmo número, a resposta vai ser a própria base. Então, raiz sexta de 2 à sexta é 2. Então, olha só. Essa raiz de uma raiz deu o mesmo resultado que uma outra raiz.
Então quer dizer que elas são iguais, né? Deu o mesmo resultado. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Observa lá o seguinte. Aqui é o índice 3. Aqui é o índice 2, porque é raiz quadrada. E aqui é o índice 6. O que aconteceu com o 3 e com o 2 que ele magicamente se transformou em 6? Não foi mágica, foi matemática. Qual operação que aconteceu com o 3 e com o 2 para ele virar 6? Foi uma multiplicação. Então, se a gente tiver uma raiz dentro de outra raiz e multiplicar os índices, a gente escreve uma outra raiz, uma raiz equivalente, e nós teremos a mesma resposta. Então, isso vira uma regrinha, vira uma propriedade. Então, olha lá, a raiz m da raiz n de um número a é a mesma coisa, dá o mesmo resultado que fazer a raiz m vezes n do número a. Quais são as condições? M e n tem que ser naturais maiores do que 1. Aquela história que a professora já falou. A menor raiz que a gente pode calcular é a raiz quadrada. Então, por isso que a gente tem que impor essa condição, certo? Tem que ser os naturais maiores do que o 1. E o número a é um real não negativo, certo? Então, um tempo para você fazer o registro dessa propriedade no seu caderno e eu já volto. Agora que você fez o registro, vamos fazer então uma atividade para a gente ver como que funciona a aplicação dessa propriedade. Então acompanha a leitura lá. Transforme em um único radical e simplifique quando possível. Então eu vou te dar umas dicas aí. Então lá na letra A, na letra B e na letra C, veja que a gente tem radical dentro de radical, certo? Então a primeira coisa que você vai fazer é aplicar a propriedade que a gente acabou de ver.
Então, volta ali a folha do caderno, veja como que era a propriedade, aplica aquela propriedade. Muito bem. Depois, o que você vai fazer? Você vai tentar simplificar o radical o máximo possível. O que é simplificar o radical? É escrever ele com o menor radicando que você conseguir. Professora, não entendi. Quem que é esse tal desse radicando? Radicando é o número que aparece aqui dentro. É o número que a gente vai fazer a raiz, tá? Então, se você for fazer a simplificação, você pode utilizar algumas propriedades, você provavelmente vai precisar fatorar o número, que é parecido com fazer MMC, lembra lá? Põe o traço na vertical, vai dividindo pelos números primos e tenta extrair fatores no radical, certo? Vou te dar um tempo para você fazer o registro, para você pensar em como resolver e eu já volto.
Agora vamos conferir então. Ah, prof, não deu tempo. Calma, vamos fazer junto se não deu tempo de fazer. Ou se você fez, mas não tem certeza se está certo, agora é o momento de você acompanhar aqui comigo a explicação e dar uma olhadinha aí no que você fez. Vamos lá? Então, como que a gente fica lá na letra A? Então, aplicamos lá a propriedade que a gente acabou de ver. Então, que a gente vai juntar esses radicais separadinhos em um só. Então, aqui é número 2, é índice 2. Aqui também é índice 2. Então, 2 vezes o 2 vai ficar 4. Então, ficou a raiz quarta do número 16. Por que eu não coloquei o 16 aqui ainda? Porque o 16 eu vou fatorar. Então, acompanha a fatoração lá na tela. 16 dividido por 2. Dividir por 2 é fazer a metade. Aqui nessa divisão, na fatoração, eu só posso utilizar números primos, certo? Então, metade de 16, 8. Posso dividir por 2 de novo, metade de 8, 4. Posso dividir por 2 mais uma vez, fica 2. Por 2 de novo, fica 1. Quando chega no 1, acabou a fatoração. Se você fizer a multiplicação aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Voltei lá pro número que eu tinha no início. Ok. E, bom, a gente quer extrair a raiz quarta. Então, a cada 4 números iguais, sai um da raiz. Antes de voltar pra lá, eu já vou mostrar pra você aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 números 2. Extrai um da raiz. Então, a raiz quarta de 16 é 2, porque 2 a quarta vai dar 16. Ou, a gente pode escrever assim, como a potência, 16 é igual a 2 a quarta. Então, no lugar desse 16, eu vou escrever 2 a quarta. Porque a gente viu uma propriedade que nos garante que, se a gente tiver uma raiz n de uma potência elevada a n, a resposta vai ser a própria base, que foi o que eu acabei de dizer para você. Que a cada 4 números iguais, extrai um da raiz, porque é a raiz quarta. Então, a resposta vai ser 2, certo? Ah, professora, mas eu fiz aqui a raiz quadrada de 16, depois eu fiz a raiz quadrada do resultado. Sim, vai dar certo também, porque aqui eram quadrados perfeitos. Por isso que no enunciado, eu pedi para você usar as propriedades. Porque nem sempre vai ser um quadrado perfeito, nem sempre vai ser uma raiz exata. Então, você precisa saber as propriedades, saber trabalhar com elas para você facilitar a sua vida, certo? Vamos lá para a letra B. Olha lá. Vamos usar a mesma propriedade que a gente tinha utilizado lá no início. Então, é uma raiz dentro de uma raiz, multiplica lá os índices. Então, 3 vezes 2, que vai dar 6. Raiz sexta de 7. Dá para fatorar o 7? Dá para fazer isso aqui que eu fiz lá na letra A? Não dá. Por quê? Porque 7 é um número primo. Então, não dá para fazer a fatoração em fatores primos do número 7, porque vai dar o próprio 7. Então, aqui, nesse caso, a raiz já está simplificada. Não tem mais o que fazer para ela ficar menor. Só se você extraísse a raiz sexta, que ia dar um número decimal, né? Com infinitas casas, porque é um número irracional, certo? Então, letra A, ok. Letra B, ok. Vamos lá para a letra C. Nossa, quanta raiz! Calma. Vamos usar a mesma propriedade, que foi a que a gente viu agora há pouco. A gente vai multiplicar os índices. Então, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Então, é tudo número 2. Então, vai ficar assim. 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que vai dar isso? Não é uma soma. Cuidado! 2 vezes o 2 é 4. 4 vezes o 2 é 8. Então, é a raiz oitava de 256, certo? Dá para simplificar esse 256? Provavelmente.
Então, vamos fazer o quê? A fatoração. Então, olha lá na tela, 256 é um número par, então eu posso dividir por 2 e vou fazendo as divisões. Dividir por 2 é sempre pegar a metade do número. Então, metade do 256, 128. Metade de 128, 64. Metade de 64, 32. Metade de 32, 16. Metade de 16, 8. Metade do 8, 4. Metade do 4, 2, metade de 2, 1. Então, aqui fatorei tudo por 2. Como é uma raiz oitava, quantos números que tem que se repetir, que tem que ser iguais para a gente extrair da raiz? É a cada 8. Então, se eu fosse agrupar igual eu fazia lá nas primeiras aulas, eu tinha que ver se tem 8 elementos. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 elementos. Então, quer dizer que a raiz oitava de 256 vai ser 2, porque 2 à oitava vai dar 256. Ou a gente pode fazer assim, ó, escrevi em forma de potência, volto lá para minha raiz. Então, raiz oitava de 2 à oitava. Usando a propriedade que a gente viu nas aulas passadas, se eu tenho a raiz enésima de um número elevado a n, a resposta vai ser a própria base, o próprio número. Então, nesse caso, como é a raiz oitava de 2 à oitava, a resposta vai ser o 2 que eu falei pra vocês. Viu só? Às vezes no começo, assim, parece tão assustador, mas a gente tem recursos, a gente tem que buscar estratégias para resolver as situações. Elas não vão se resolver sozinha. A gente precisa buscar as ferramentas que a gente conhece, certo? Então vamos para a próxima situação? Acompanhe a leitura lá. Qual é a medida da aresta de um cubo cujo volume é igual a 250 centímetros cúbicos? Então, o que é volume? O que é cubo, aresta? Não sei o que é isso, professora. Então, vamos lá. Cubo é essa figurinha aqui tridimensional, tá? O cubo, ele tem todos esses ladinhos com o mesmo tamanho, tá? Aqui na representação, eu tenho um objeto tridimensional que eu tô representando no plano, vai dar uma diferençazinha na hora de fazer o desenho, mas ele tem todas as medidas iguais. Tá, mas esses ladinhos que eu falei, não se chamam ladinhos, eles têm um nome. Então, cada linhazinha dessa aqui que compõe o cubo, ou outro objeto tridimensional, se chama aresta, tá? Essas linhas, então, são as arestas. A união das arestas, esses pontinhos, são os vértices. E as figuras geométricas que se formam ao redor ali são as faces, certo? Vértice, aresta e face. A gente tá falando do volume do cubo. O volume dele é quanto ele ocupa no espaço, certo? Então, ele ocupa 250 centímetros cúbicos. Eu quero saber qual tem que ser a medida da aresta desse cubo que ocupa essa quantidade aí de centímetros cúbicos do espaço. Então, eu quero saber o tamanho da aresta. Para a gente calcular volume, a gente faz aresta vezes aresta vezes aresta, tá? 3 medidas de aresta, que é lá o comprimento, a profundidade, a altura, por exemplo, certo? Eu vou dar um tempo para você pensar a respeito sobre isso, para você fazer o registro lá no seu caderno. Se você quiser fazer o desenho do cubo, use a régua e faça lápis, senão não é obrigatório. E eu já volto para a gente conversar mais um pouquinho.
aí, conseguiu? Vamos conferir? Veja só. Então, olha lá. Aresta ao cubo é igual ao volume. Por que eu coloquei assim? Porque é aresta vezes aresta vezes aresta, ou aresta ao cubo. Por isso que quando a gente fala de expoente 3 é ao cubo, quando a gente fala de raiz cúbica tem a ver com o cubo, certo? Então, se a aresta ao cubo é igual ao volume, então, portanto, eu posso escrever assim. Azinho, esse A representa lá o A da aresta. Então, a aresta ao cubo é igual ao volume. Quanto que era o volume? É o que está lá no enunciado, 250 centímetros cúbicos. Muito bem. Mas se eu quero saber o valor do A e eu sei que A está ao cubo, se eu fizer a raiz cúbica de um número que está ao cubo, então eu extrair a raiz cúbica nos dois lados. Por quê? Porque isso aqui é uma equação. Nossa, professora, mas com A ao cubo, a equação, a gente só vê a equação do primeiro grau. É, mas já estamos estudando outros tipos de equações também. Então, tudo que eu faço no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro. Então, eu vou extrair a raiz cúbica nos dois membros. E a gente viu uma propriedade que quando a gente extrai a raiz cúbica de um número que está ao cubo, a resposta é o próprio número. Então, A ao cubo, raiz cúbica dessa informação, vai dar o próprio A. Então, a gente vai ter A igual a raiz cúbica de 250 centímetros cúbicos. Eu deixei a unidade de medida aqui junto, só para você ver o que vai acontecer. Geralmente, a gente não coloca a unidade de medida junto, a gente faz a operação e acrescenta lá no final. Mas eu coloquei aqui porque eu quero que você entenda o que acontece com a medida da aresta. Será que a medida da aresta vai ser centímetro cúbico também? Vamos observar. Então, acompanha lá. Então, a gente tinha essa informação. Vamos fatorar o 250. Então, fatorei. Posso dividir por 2, que é a metade de 125. Terminou em 5. Não dá mais para dividir por 2. Então, eu vou dividir pelo número 5. 125 dividido por 5 vai dar 25. Dividido por 5 de novo vai dar 5 por 5, que vai dar 1. Terminei a fatoração. 250 é a mesma coisa que a gente escrever 2 vezes 5 ao cubo. A cada 3 iguais vai sair um da raiz. Lembra disso? Esse aqui não tem ninguém junto lá para fazer um trio para tirar da raiz. Então, ele vai permanecer na raiz, tá? Vamos usar, então, vamos escrever lá para você ver isso que eu acabei de explicar. Então, no lugar de 250, eu vou colocar essa informação. 2 vezes 5 ao cubo. Então, olha lá. 2 vezes 5 ao cubo. Mantive os centímetros cúbicos só para você observar o que vai acontecer com os centímetros cúbicos, tá? Nós temos produto dentro de uma raiz. A gente pode separar. A gente viu uma propriedade que garante isso. Então, a gente separou. Separei em 3 raizezinhas com o mesmo índice. Observa lá. Agora, veja só. Raiz cúbica de 2 não tem mais como simplificar. Deixo assim. Raiz cúbica de 5 ao cubo, dá para simplificar? Sim, tem uma propriedade. Então, se o índice e o expoente são os mesmos, vai dar 5. E o centímetro cúbico? Raiz cúbica de centímetro cúbico, os dois têm o número 3 ali no índice e no expoente, então eu posso simplificar também. Então, como que vai ficar tudo isso? Raiz cúbica de 2 vezes o 5 que a gente simplificou, vezes os centímetros. Então, veja só. Era centímetro cúbico quando a gente estava no volume, mas a medida da aresta é em centímetro. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro vai dar centímetro ao cubo. Por isso que a professora colocou aqui só para você observar como que vai ficar, tá bom? Arrumando a nossa escrita, lembra que eu falei para vocês que a gente, quando aparecer um fator assim fora da raiz, a gente gosta de escrever ele na frente, pra gente ter certeza que ele está junto com a raiz, mas ele não está dentro da raiz? Então, eu só organizei aqui a forma de escrita e omiti os pontinhos da multiplicação. Então, qual é a medida da aresta? A aresta do cubo mede 5 vezes raiz cúbica de 2 centímetros. Tudo isso aqui é um número, tá? Só que eu não escrevi esse número usando as casas decimais dele, porque ele é um número irracional, vai ter infinitas casas decimais. Então, por isso que a gente não escreveu, a gente deixou ele indicado, certo? Agora, observa o seguinte.
É possível verificar a resposta? É possível fazer uma espécie de prova real? Se eu pegar aquela resposta que eu encontrei e elevar ao cubo, será que eu vou voltar no volume do cubo que tinha antes? Vamos conferir? Ah, professora, mas aí tem aqueles 5 ali, eu não sei o que eu vou fazer com ele. Então, olha lá na tela. Então, a gente tem 5 vezes a raiz cúbica de 2 centímetros. Então, essa informação eu vou fazer ao cubo. Ao cubo é escrever 3 vezes a base, são 3 fatores iguais. Então, repetir lá os números. Agora, observa o que eu vou fazer. Eu coloquei lá o pontinho para mostrar para você que é tudo multiplicação, tá vendo? São todos os fatores sendo multiplicados entre si. Então, eu coloquei os pontinhos novamente. Agora, eu associei de uma forma diferente. Eu comutei, o que é isso? Eu fui trocando a ordem e associei. Então, eu fui puxando aqui entre as operações de multiplicação e deixei pertinho todos os 5, todas as raízes cúbicas de 2 e todos os centímetros. E agora eu vou agrupar eles. Então, 5 vezes 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 ao cubo, vezes raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2. Eu posso aplicar a propriedade e juntar numa raiz só. Fica raiz cúbica de 2 vezes 2 vezes 2. E os centímetros aqui também posso agrupar. Apareceu 3 vezes é centímetro ao cubo. Posso escrever essa informação de um jeito um pouco diferente? Posso. 5 ao cubo é 125. Essa raiz aqui eu posso escrever como raiz cúbica de 2 ao cubo, porque eu tenho 1, 2, 3 vezes o número 2 ali dentro, e o centímetro cúbico que a gente já tinha organizado a escrita. Depois, apliquei a propriedade, como aqui o índice e o expoente são iguais, eu tenho a resposta e a própria base, que é o 2. 125 vezes 2, 250 centímetros cúbicos, que era o que a gente já tinha aqui, que era o que estava lá no enunciado. Então, veja só, peguei a medida da aresta, fiz ao cubo e calculei o volume do nosso cubo, voltou na informação que eu tinha antes, tá? Então, quando aparece o número aqui na frente, também dá para fazer o cálculo. Vamos conversar mais sobre isso nas próximas aulas. Então agora a gente vai para o nosso quiz. Então vamos finalizar algumas ideias, revisar algumas propriedades que nós estudamos. Então acompanha com a professora lá na tela. Verdadeiro ou falso? 5 raiz de 6 menos 2 raiz de 6 é igual a 3 raiz de 0. Será que isso é verdade? Será que não é? Então, vamos fazer ali as operações para a gente conferir. Então, eu vou colocar as informações escritas com 2 cores diferentes para ficar mais fácil para você compreender o que está acontecendo. Então, eu tenho lá 5 vezes a raiz de 6, que eu escrevi em vermelho, e 2 vezes a raiz de 6, que eu escrevi em azul. Então, eu vou abrir essas informações. Como assim? Se a gente tem uma multiplicação, quer dizer que a gente tem uma soma de parcelas iguais. Então, quantas vezes a raiz de 6 apareceu em cada situação? Então, lá na primeira em vermelho, apareceu 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E na informação em azul, apareceu 2 vezes, certo? Eu coloquei em parênteses para separar as ideias e porque aqui a gente tem uma subtração. Por isso que eu coloquei parênteses, porque o que vai acontecer? Esse menos que está aqui, eu vou aplicar uma propriedade distributiva, eu vou distribuir o sinal de negativo para esses 2 elementos. Então, eu vou escrever dessa forma. Repetir todas as raízes de 6 em vermelho ali, tirando do parênteses, porque eles só estavam para separar. E esse menos, porque lá na expressão eu tinha menos, eu distribuí. Então, menos vezes mais fica menos, menos vezes mais fica menos, tá? Na multiplicação, sinais diferentes dá menos. O que eu vou fazer agora? Eu vou associar os termos de tal maneira que eu consiga fazer as operações. Olha só o que eu vou fazer então. Eu troquei a ordem aqui. Veja, eu fui comutando os elementos, eu fui trocando a ordem deles. Para você perceber o seguinte, aqui eu tenho a adição de números opostos. Mais 6, mais raiz de 6 com menos raiz de 6 vai dar 0 vezes raiz de 6. Porque aqui na frente é 1, né?
Então, mais 1 e menos 1 são números opostos, eles se anulam na adição. Então, ficou 0 vezes raiz de 6. Mas quanto que é 0 vezes qualquer número? Vai dar 0. Então, essa informação aqui, esses dois elementos vão sumir, vai dar 0. Esses dois elementos também vai sumir, vai dar 0. Então, o que que sobrou? Sobrou 1, 2, 3 vezes a raiz de 6. Sobrou 3 vezes a raiz de 6. Então, isso aqui que está no enunciado é verdadeiro? 3 vezes raiz de 0 é verdadeiro? Não é, é falso. Cuidado! Quando a gente está fazendo adição e subtração, a gente não mexe com o número que está dentro do radical. Não vai ficar 0, vai continuar 6. A gente vai operar aqui, vai fazer as operações com os números que estão externos ao radical, certo? Próxima questão, próximo item lá do nosso quiz. O perímetro de um triângulo equilátero que tem lado medindo raiz quadrada de 5 centímetros é igual a... Vamos ver, o que era um triângulo equilátero? Esse início aqui, esse prefixo equi, significa igual. Látero quer dizer que tem relação com lados. Então, triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os 3 lados com a mesma medida. Então, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5. A gente quer calcular o perímetro. O perímetro vai ser o contorno, o que está ao redor, ali em volta, a bordinha. Então, a gente vai fazer raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 5. Quantas vezes a raiz quadrada de 5 está aparecendo? Uma vez em cada um. Então, 1 mais 1 mais 1. Então, se ela está aparecendo uma vez em cada espacinho, ela está aparecendo ao todo 3 vezes. Então, é 3 vezes a raiz quadrada de 5. Aqui a professora omitiu o pontinho da multiplicação, mas ele está ali. Então, o perímetro é igual a 3 raiz de 5 centímetros. Porque como é perímetro, vai permanecer centímetro. Se fosse área, aí seria centímetro ao quadrado. Se fosse volume, aí seria centímetro ao cubo. Então, qual das alternativas é a correta? É a letra B. Vamos para mais uma questão do nosso quiz. Verdadeiro ou falso? Então, a gente tem lá a raiz quadrada da raiz quarta de um número x. Isso é igual à raiz oitava de número x. Será que é verdadeiro ou será que é falso? Então, qual era a propriedade que a gente estudou? Se a gente tem uma raiz dentro de outra raiz, a gente pode multiplicar os índices. Então, se a gente fizer essa mesma ideia ali com essa primeira parte da expressão, será que vai dar a segunda parte? Veja só. Tenho 2, raiz quadrada, veja, a raiz quadrada a gente não escreve o número 2, eu coloquei aqui para você lembrar que é o 2. E aqui dentro a gente tem o 4. 2 vezes o 4 vai dar 8. Então, essa informação aqui é igual a essa. Olha lá no enunciado, é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. O que nós vimos hoje então, pessoal? Hoje a gente terminou lá de sistematizar as propriedades, nós continuamos conversando sobre simplificação, falamos sobre operações com radicais, então a gente viu adição e subtração. Você tem que tomar cuidado, e quando a gente faz a adição e a subtração, a gente só pode adicionar ou subtrair os termos que são semelhantes. A gente não pode mexer com o que está dentro do radical. Vocês viram lá no quiz que a gente fez uma situação que aparecia um 0 dentro do radical, mas eu não posso fazer essa subtração. Eu vou carregando o radical junto lá nas operações. Eu só posso ir alterando ele quando aparecer uma multiplicação ou uma divisão, certo? E obedecendo aquelas regrinhas lá. Tem que ver se o número é negativo, se o índice é par ou ímpar. Tem todos esses detalhezinhos que você tem que observar quando for fazer, certo? Eu espero que você tenha entendido um pouquinho melhor o assunto que a gente trabalhou, que você continue se cuidando, né? Que todos na sua casa estejam bem, que você também esteja bem. Continue fazendo as atividades complementares que a sua escola está organizando, veja certinho os dias que tem que entregar. Não esquece de pôr nome em todas as folhas, certo? Coloque seu nome completo também, porque senão às vezes tem várias pessoas com o mesmo nome na sala e daí o seu professor não consegue identificar a sua atividade. Então, um forte abraço, cuide-se e até mais!